cuidado de nós. A graça do Senhor tem nos alcançado. O amor do Senhor tem sido bom para conosco, Pai. Verdadeiramente o Senhor nos ama. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós temos, ó Deus, a cada manhã, a cada dia, o ar para respirar, o sol para admirar. Nós temos a família para contemplar. Nós temos o nosso trabalho, a nossa vida profissional para prover o sustento. Jesus, muito obrigado pelo sono reparador durante a noite, pelos sonhos proféticos, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós. Nessa noite nós nos rendemos ao grande poder do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, e não há outro Deus na nossa vida. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor nessa hora. Nós te confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, e nós repreendemos nessa hora toda tentativa do adversário de matar, de roubar, de destruir, de roubar a nossa mente, de tirar a nossa atenção. Nós repreendemos toda tentativa do adversário de roubar o que o Senhor tem para nós, a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida nessa noite. Nós repreendemos toda tentativa do adversário de frustrar os nossos sonhos, de roubar os nossos projetos. Nós repreendemos toda tentativa do adversário de atingir o nosso corpo físico, a nossa saúde física. Nós repreendemos em nome de Jesus toda tentativa do adversário de causar pobreza na nossa vida, de causar miséria na nossa vida. Nós repreendemos toda tentativa do adversário para nos derrubar, para nos ferir, para nos machucar, para nos fazer sangrar, para nos fazer chorar. Nós repreendemos em nome de Jesus. Você esteja do outro lado da muralha, do outro lado da linha, não há lugar para você aqui, nem no nosso lar, nem na nossa vida. Nós te repreendemos, seja do outro lado da linha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo principado, toda potestade, todos os inimigos que agem nas regiões celestiais, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, se você é livre, aplauda o Rei dos Reis. O Senhor está neste lugar, amém? Há uma forte presença do Senhor neste lugar. Você está sentindo já? Vire para o irmão do seu lado e fala com ele. O Senhor está neste lugar. Amém? Você consegue sentir? O Senhor está neste lugar, igreja. Oh! O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está neste lugar. Sabe por causa de quem? Por causa de cada um de nós que estamos aqui. Amém? O Senhor está buscando. Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele encontre o nosso coração neste lugar, amém? Oh, aleluia. E esse momento é o momento que nós podemos agora deixar todas as coisas lá para trás, lá do lado de fora, exaltar aquele que veio, deixou toda a sua glória e veio nessa terra para morrer por cada um de nós. Amém? Oh, aleluia.
Vamos exaltar esse Rei maravilhoso, amém? Você está pronto? Aleluia! Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. O que, igreja? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de criar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, Deus. Fala-me, quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. O que, igreja? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Todo segundo só pra te encontrar. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. E todo ser que respirar, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Que todo ser que respirar, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Te louvo nos vales e nos altos montes. Te louvo na angústia, em tempos de paz. Te louvo
cercado por meus inimigos. Porque quando louvo, sei que estás comigo. Enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor, meu louvor, te adorarei, Senhor, meu louvor. Se estou abatido, desanimado, te adoro, pois sei que estás ao meu lado. Porque meu louvor não é de um som. Enquanto louvamos, muralhas cairão. Enquanto eu viver, sempre te adorarei, Senhor, meu louvor, te adorarei, Senhor, meu louvor. Não vou me calar, Deus ainda está, não posso deixar de cantar, te adorarei, Senhor, meu louvor, te adorarei, Senhor, meu louvor. Agora, igreja, você vai dizer agora, Senhor, aquele que Ele é, amém? E por que você o adora? Adora o que reina, adora é o Senhor, adora o que vive, ressuscitou, adoro és bom, e nunca falhou, adoro ninguém se compara ao Senhor, adora o que reina, adora é o Senhor, adora o que vive, ressuscitou, adoro és bom, e nunca falhou, adoro ninguém se compara ao Senhor, adora o que reina, adora é o Senhor, adora é o que vive e ressuscitou, adoro és bom e nunca falhou, adoro ninguém se compara, te adorarei, Senhor, meu louvor, te adorarei, Senhor, meu louvor. Não vou me calar, Deus vive está, não posso deixar de cantar, te adorarei, Senhor, meu louvor. E todo ser que respirar, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Que todo ser que respirar, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou, sozinho não me levantou, me transformou, os pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre, Deus Salvador, meu coração curou, não me trocou, liberto fui o que não sou, graças ao Mestre, Deus Salvador, grato sou. Sou grato a Deus.
vento e as dúvidas se vão. Eu apagarei os fados que carreguei, vou prosseguir. O quê? Não volta atrás, agora e sempre eu cantarei da salvação que Cristo achei. Devido estar caminho encontrei. Diga! Me levantou, transformou, César rocha ele colocou. Graças ao meu Salvador, meu coração curou, não me trocou, liberto o meu Deus, não sou graças ao meu Salvador, oh Deus. Agora eu quero convidar só aqueles que são livres, amém? Você é livre? Quantos livros nós temos aqui? Hein? Eu sou livre, e você? Você é livre? Então cante. Deu mais um livro. Você é livre e dê um brado de vitória ao Senhor, amém? Glória a Deus. Nós somos livres, amém, igreja? Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para exaltar o teu santo nome. Amém? Nós somos livres porque o Senhor, Ele se fez culpado lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, amém? E por conta disso, hoje, nós temos liberdade de adorar o Senhor, exaltar o teu santo nome, dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Hoje, o véu, que ficava lá no templo, né? Ele foi rasgado de cima a baixo. E hoje a gente tem livre acesso ao Senhor, amém? Hoje nós podemos entrar na presença do Senhor e exaltar o teu santo nome. Você pode dizer palavras de adoração para Ele. Você pode falar com Ele sem que haja nenhum tipo de impedimento. O único impedimento que tem é o pecado. Mas a partir do momento que você se arrepende e deixa o pecado, você tem ali acesso ao Rei dos Reis, amém? E com poder para transformar a sua vida, seja ela em qual circunstância você está vivendo. O Senhor é aquele que vem e cuida de nós. Basta você dizer, basta você pedir: Senhor, faça parte da minha vida. O Senhor vai fazer parte da sua vida.
Santo, santo, santo é o seu nome. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos constrangendo? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Tão manso, cuida dos corações. Ninguém entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, separamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós separamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa, no meu lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Nós sabemos quem tu és. A tua voz, queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós separamos a mesa, no meu lugar
exaltado neste lugar, Deus. Fecha os olhos, começa a dizer palavra de oração ao Senhor. Diga palavra de oração para Ele. O Senhor está presente neste lugar, amém. Diga a Ele que Ele é maravilhoso. Diga que Ele é santo, santo, santo. Oh Deus, nós nos apaixonamos pela Tua presença, pelo Senhor. Me aproximei, permaneci. O Seu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu. Neste lugar, Deus, és bem-vindo neste lugar. Aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, Deus. Eu sou todo Teu. Me aproximei, permaneci. O Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, Deus. Eu sou todo Teu. Fogo em Teus olhos fez eu me apaixonar. Deixou todos os outros amores. Deus, és bem-vindo neste lugar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Isso aqui é a igreja. Eu ainda tenho lenha. Declara, igreja. Eu ainda tenho fome. Eu tenho Deus. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho igreja. Sabe que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos uma responsabilidade de ser luz. Luz. Uma luz do Senhor. Ponto do Senhor. Que vai iluminar o lugar por onde você passar. Você tem essa responsabilidade. Nós decidimos nos ligar ao Senhor.
Nós recebemos essa responsabilidade de deixar a chama acesa. Amém? Você pode cantar essa canção falando que você se torna responsável por manter essa chama acesa. Você pode dizer isso, igreja? Se você pode dizer isso, eu te convido a cantar junto conosco essa canção. Mas que não seja somente uma música, mas seja uma declaração para o Senhor, amém? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Não vai. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Diga! Oh! Nos tornamos. Declare! Oh! A chama não vai apagar. Por quê? Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Declare isso ao Senhor, amém, igreja? Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Diga! Eu ainda tenho lenha. Pode vir pelo centro e voltar pelas laterais, adorando o Senhor com o seu amor, sua fidelidade e obediência à palavra de Deus, louvando o Senhor. Os demais podem se sentar, por favor. Tuas promessas
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Agradecemos por tudo que, ó Deus, o Senhor tem permitido e pelos livramentos, ó Deus, nós te agradecemos nesta hora. Senhor, abençoa a tua igreja que ofertou, que dizimou, que trouxe primícias. Nós te pedimos nessa noite por aqueles que não fizeram também por aqueles que fizeram depósito em conta corrente, que o Senhor, Pai, esteja suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pelos irmãos que estão enfermos. Jesus, tenha misericórdia desse povo que está lutando no seu físico. Toma a vida do pastor Paulo, do irmão Eduardo, irmã Dinália, a minha mãe, a dona Aparecida, irmão Éder, que são os anciões da casa, todos aqueles que estão com problema no seu físico. Deus, tenha misericórdia. Nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres, que o Senhor esteja operando milagrosamente, libertando-os de todo o mal. Oramos também pelos irmãos que estão ausentes, estão de férias, estão a passeio, que o Senhor esteja guardando onde eles estiverem, que eles tenham a cobertura do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. Não os deixe cair em tentação, livra-os de todo o mal. Que eles estejam em paz aonde estiverem e que eles voltem na paz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado, irmãos queridos. Glória a Deus. Quando nós começamos aqui o culto, nós oramos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. O apóstolo Paulo, mais precisamente no versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ainda, irmãos, como nós estamos ainda no início do ano, vale-nos fazer uma reflexão, uma introspectiva, retrospectiva, de nós lembrarmos das nossas batalhas, não somente no ano de 2025, mas nós lembrarmos das nossas batalhas que nós já passamos. E vale também, irmãos, lembrarmos de quantas batalhas nós perdemos. De quantas batalhas nós fomos derrotados. No final, irmãos, se nós permanecermos em Cristo, nós vamos vencer a guerra, amém? Mas batalhas nós temos perdido, porque muitas vezes nós temos batalhado as batalhas na força do nosso braço. Nós temos batalhado as nossas batalhas no nosso conhecimento. Nós temos agido de forma, irmãos, que achamos que nós podemos vencer, e não é bem assim, porque a nossa luta, conforme o texto diz, nós já lemos aqui no princípio do culto, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra os nossos familiares, a nossa luta não é contra os irmãos da igreja, a nossa luta não é contra os nossos patrões. A nossa luta não é contra os funcionários, os nossos empregados. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo alertando a igreja, ele diz que a nossa luta é contra o inimigo espiritual. E por isso, irmãos, nós temos
sido derrotados em algumas batalhas, porque nós estamos lutando com armas erradas. Nós temos lutado essas batalhas no nosso conhecimento e até achamos que nós temos força para vencer essas batalhas. E o nosso conflito, a nossa batalha é contra o inimigo, contra as forças do mal. E o apóstolo Paulo, ele afirma que nós estamos num conflito, nós estamos numa guerra contra este inimigo. Nós estamos batalhando uma batalha, não uma batalha armada ou física, mas uma batalha espiritual contra a maldade espiritual. Temos um inimigo, irmãos, e muitas vezes nós achamos que não temos inimigo, mas temos. E nessa batalha, e nessa luta, é inútil lutar com forças humanas, pois ele é um inimigo astuto, sagaz. Ele é um inimigo que não desiste. Ele é um inimigo que não tira férias. Ele é um inimigo que está 24 horas por dia nos rodeando. Ele é um inimigo que não desiste de nós. Ele é um inimigo que quer nos derrotar de todas as forças. Ele não dorme. Ele é mentiroso. E ele trabalha incessantemente para semear o mal na terra. E toda a maldade humana parte deste inimigo. Toda a maldade que nós estamos vendo no mundo vem deste inimigo. Porque ele quer destruir o homem. Ele quer destruir o homem. E ele tem um ministério. E o ministério desse inimigo é tríplice. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Este é o inimigo com o qual nós lutamos, que quer nos matar, que quer nos roubar, que quer nos destruir. E muitas vezes, irmãos, nós estamos brigando entre nós, entre famílias, entre cônjuges, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos em Cristo, uma guerra nas igrejas. Então, irmãos, por isso é que nós temos perdido batalhas. Então vale a pena você lembrar, principalmente do ano passado, quantas coisas que você não conseguiu. E esse inimigo, irmãos, ele tem motivações, que ele que motiva os roubos, ele que motiva a prostituição, ele que motiva a corrupção, ele que motiva a destruição, ele que motiva as brigas e todos os demais pecados praticados é motivado por esse inimigo, é levado por esse inimigo. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos alerta nessa noite que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, que esse ano de 2026 nós possamos, irmãos, entrar em uma batalha com o conhecimento, com esse entendimento que a minha luta não é contra a Júlia, não é contra a Karina, não é contra a Mariana, não é contra o Flávio, não é contra o Juninho, não é contra vocês. A minha luta é contra o diabo e seus demônios. É contra principados, é contra potestades, é contra os inimigos que agem nas regiões celestiais, que está nos lançando seta 24 horas por dia, nos tentando nos matar, nos roubar e nos destruir. E por trás de toda a maldade praticada no mundo pelos homens, tudo que nós estamos vendo nesses últimos dias, coisas impensáveis que estamos vendo,
Isso tudo é motivado por essas forças. A força da maldade que tem, agido maleficamente nesses dias contra o homem, contra as famílias, contra os ministérios, contra a igreja do Senhor Jesus. São principados e potestades agindo e nos atingindo. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a nós encararmos esse confronto, não confiando em nós, mas confiando em Deus e na força do seu poder. A única forma que nós temos, irmãos, de vencer esse inimigo é confiando no Senhor e na força do seu poder. Se nós tentarmos resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, na força humana, nós não vamos conseguir, mas nós vamos resolver na força e no poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos. Fortalecei-vos no Senhor. Temos que buscar o Senhor, irmão, mais. Porque que nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta o inimigo. Veja o versículo 11 de Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós conhecemos aqui agora, o apóstolo Paulo nos apresenta com quem que nós temos que lutar. Mas lá no verso 10, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que nós não vamos vencer esse inimigo com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência, com o que conhecemos, com o que sabemos, com o que podemos fazer. Nós não vamos vencer esse inimigo porque eu sei. Nós vamos vencer esse inimigo no poder de Deus. No poder de Deus. Nós vamos vencer esse inimigo somente no Senhor, na força do Senhor. Aqui está revelado o nosso inimigo, irmãos. Desde o princípio que ele tem lutado. E nós enfrentamos um inimigo poderoso, com muitos aliados. E nós devemos estar fortalecidos para as batalhas. Não é para é para as, porque são muitas. Eu não preciso nem de perguntar quem tem lutado batalhas aqui em todas as áreas da nossa vida. Todos nós temos batalhado. Todos nós temos as nossas batalhas pessoais. E tem área da nossa vida, queridos, que precisam ser fortalecidas. Elas precisam ser fortes. Somente se formos fortalecidos, se nós formos fortes, nós vamos vencer as batalhas. E nós temos, irmãos, que buscar a força. Nós temos que buscar esse entendimento para nós sermos fortes. Somente os fortes vão vencer. Somente os fortes vão vencer. E o primeiro que eu quero falar aqui, nós precisamos de ser forte no caráter. Sabe, irmãos, caráter é princípio. Caráter é valores que modam o nosso comportamento, que modam o comportamento de uma pessoa. E aqui no versículo 14 o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala assim: estáis, pois, firmes, tendo cingidos, 14, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Isso aqui é caráter, irmãos. Ser justo. Isso aqui é caráter. É você falar a verdade. Ser verdadeiro.
Nós não vamos vencer, irmãos, e vamos ser fortes se nós formos mentirosos. Nós precisamos de ser verdadeiro naquilo que nós vivemos, naquilo que nós praticamos. Nós precisamos ser verdadeiros nos nossos testemunhos. A igreja precisa de caráter para ser forte. Porque se nós mentirmos, irmãos, nós vamos dar legalidade para o fracasso. Se nós mentirmos, irmãos, nós vamos estar dando brecha para a ação do maligno, para ele nos derrotar. E toda mentira, irmãos, procede do adversário. Ele é o pai da mentira. Então nós precisamos de nos fortalecer no nosso comportamento, no nosso testemunho. Sabe, irmãos, e vigiem. E vigiem. Na noite de quinta para sexta, eu fui buscar a Karina no aeroporto. O voo dela estava previsto para chegar à meia-noite. E trocaram a mala dela lá no aeroporto. O cidadão saiu, levou a mala dela e deixou a dele para trás. E foi demorando, e dá 1h30, quase 2 horas da manhã, e ela está lá para dentro com o Juninho e os meninos. Eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, chegou um jogador de futebol contratado pelo Atlético, eles me fotografaram lá. Agora estão me chamando de atleticano. Mas quero trazer para vocês aqui agora, nós estamos sendo vigiados não somente pelo adversário, mas nós estamos sendo vigiados por todo mundo. Então vigie, seja verdadeiro aonde você estiver. Não pense que você pode fazer alguma coisa escondida, porque não faz. E a Bíblia diz que tudo será revelado. 2 horas da manhã, pastor Robson no aeroporto, fazendo o quê? E está na mídia aí. Né, Jojo? Então seja verdadeiro, irmãos. Ainda bem que eu estava passando de longe e eles viram que eu estava atrás, eu não estava na frente, né? Seja verdadeiro naquilo que você faz. O caráter, irmãos, é o princípio da força espiritual. Se você quer vencer batalha, seja firme no caráter. Não abra mão de nada. Dos princípios, dos valores que a palavra de Deus te ensina. Precisamos ser fortes no caráter. Segundo, nós precisamos de ser fortes na fé. Versículo 16 diz assim: e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ser forte na fé é uma confiança inabalável. Quando nós temos confiança inabalável, nós temos fé, nada nos atinge, muito menos os dardos inflamados do inimigo, porque nós estamos confiantes no Senhor. Quando eu tenho fé, eu tenho convicção. Quando eu tenho fé, eu tenho força, porque eu sei que Deus está agindo a meu favor. Quando eu tenho fé, eu tenho foco. Quando eu tenho fé, eu sei para onde eu estou indo. E ninguém, dardo inflamado do inimigo, nenhum homem, nenhuma mulher, agindo pelo adversário, vai me desviar do meu propósito. Apagar os dardos inflamados do inimigo, irmãos, é você romper em fé, independente de circunstância, independente de situação. É você avançar, você sabendo que hoje foi bom, amanhã será melhor e nada vai te parar.
nada vai te derrubar. Isso é apagar os dardos inflamados do inimigo. Isso é você ser forte, é você resistir. Terceiro, ser forte no conhecimento bíblico, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem jeito de ser forte sem o conhecimento da palavra de Deus. Não tem jeito de ser forte ignorante da palavra de Deus. No livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo está morrendo, o meu povo está perecendo, porque não tem conhecimento. A igreja dos últimos dias, irmãos, esta igreja está faltando conhecimento, são ignorantes da palavra, não estudam, não leem, não participam da escola bíblica, não participam de estudo, não tem tempo para a leitura. Não tem jeito de nós sermos fortes, irmãos, ignorando a palavra de Deus. A ignorância da palavra de Deus nos leva ao fracasso. A ignorância da palavra de Deus nos leva à derrota. Por isso nós temos sido derrotados, porque não tem palavra na nossa boca para repreender. No livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus, ao sair do deserto, ele foi tentado, ele venceu o diabo como? Na palavra. Você só vai vencer, você vai ser forte na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. A ignorância da palavra de Deus nos leva à destruição espiritual. Quarto, nós precisamos de ser forte na oração. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse ponto aqui, irmãos, nós estamos abrindo mão da arma mais poderosa que nós temos para vencer o adversário. É a oração. Nós temos trocado o tempo de oração pelo entretenimento. Nós temos trocado o tempo de oração pelo descanso. Nós temos trocado o tempo de oração por coisas banais. E quando nós trocamos o tempo de oração por essas coisas, nós estamos jogando no lixo a mais poderosa arma que nós temos contra o nosso adversário. A igreja não ora mais. E não é só aqui, em todos os ministérios. O tempo da oração, ou quem participa, ou quem quer orar, são poucas pessoas. Não existe mais aquelas reuniões de oração fervorosas. Não existe mais aquelas reuniões de oração onde você sentia, era palpável a presença do Espírito Santo nos fortalecendo. A igreja perdeu o prazer de orar. Por isso temos sido derrotados nas nossas batalhas. Porque abrimos mão da mais poderosa arma contra o diabo e seus demônios, que é a oração. Nós trocamos o ministério da oração por qualquer outro ministério. E esquecemos que o ministério da oração e o da palavra são os dois ministérios mais importantes que tem dentro da igreja. Não que os outros sejam dispensáveis, mas igreja que não ora não vence. Igreja que não prega a palavra não vence. Igreja que não ora perece. Os lares que não oram perecem. Famílias que não oram perecem.
apóstolo Paulo nos chama para nós orarmos em todo tempo. Em todo tempo. Com toda oração e súplica. A oração, irmãos, nos fortalece. A oração nos robustece. A oração nos aviva. E se tem um avivamento que a igreja precisa nos dias de hoje, é um avivamento de oração. Somente assim nós vamos vencer as nossas batalhas. Por isso, muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos fracos. As lutas, as provações têm nos levado ao desespero. Por isso, muitas vezes, as tentações têm nos empurrado para um precipício. Temos caído em tentação. Por isso há muitas dúvidas no nosso meio. E a dúvida nos para. Quando nós temos dúvida, nós não caminhamos. Quando tem dúvida, vem a infidelidade. Quando nós temos dúvida, vem a desobediência. Quando tem dúvida, nós paramos. E quando nós paramos, a derrota é certa. Muitas vezes, irmãos, nós temos até tentado ser forte, mas nós não conseguimos, porque nos falta oração. Muitas vezes nós até pretendemos e até fazemos projeto para mudar o nosso vocabulário, para mudar a nossa linguagem, e nós não conseguimos, porque nos falta oração. Quantos cristãos ainda com palavras de baixo calão em suas bocas, nos seus lábios? Quantos cristãos profetizando maldade? Porque nos falta oração. Nós só vamos romper tudo isso se nós orarmos mais. Se nós orarmos mais, nós vamos melhorar o nosso temperamento. Nós vamos controlar o nosso temperamento. Temos tido temperamentos extravasados, às vezes maledicentes, temperamentos de falta de educação, por falta de oração. Respostas duras, não sabemos ouvir mais. Enquanto Tiago nos chama para nós aprendermos a ouvir, a falta de oração tem nos dado um temperamento agressivo muitas vezes, falta de oração. E precisamos de ter um temperamento temperado. Amém? Porque toda agressividade, ela parte do inimigo, é do diabo e seus demônios. Toda agressividade, irmãos, venha dele. São obras da carne, promovidas pelo adversário. São gritarias. Também, irmãos, pela falta de oração, estamos vivendo dias de preocupação. Sim ou não? Estamos vivendo preocupados, irmãos. Levantamos preocupados, andamos preocupados, voltamos para casa preocupados, vamos deitar preocupados, aí não dormimos direito, preocupados, porque nos falta a oração. A oração, ela é em todo o tempo, não é só alguns minutos por dia, é em todo o tempo, é no trânsito,
é em casa, é no trabalho, é no banheiro, é no lanche, é no almoço, é na janta. A oração é em todo o tempo. Por isso essa preocupação, irmãos. Estamos vivendo dias preocupados. E essa preocupação, ela abre legalidade para a ação do adversário. Porque a preocupação, ela rouba a nossa fé. A preocupação, ela nos tira da palavra de Deus. Quando eu estou preocupado, eu não lembro de nada da palavra de Deus, porque eu estou focado na preocupação, por falta de oração. E por falta de oração, muitas vezes eu tenho magoado pessoas com a minha língua. Se eu orar mais, eu vou ter a minha língua mais quieta. Eu vou falar menos. Eu preciso de falar é com Deus e não do meu irmão. Eu preciso falar com Deus e não do meu cônjuge. Eu preciso de falar com Deus e não da minha família. A falta de oração tem roubado a minha vida devocional. Eu tenho tentado ter uma vida devocional, mas eu não consigo. Eu até deito e penso, amanhã eu vou levantar mais cedo e vou fazer o meu devocional, 5 minutos. Mas eu não consigo. Porque me falta oração. A falta de oração nos tira a fidelidade a Deus. Nos tornamos pessoas infiéis por falta de oração. Porque quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. E se eu não oro, eu não me aproximo de Deus, eu não conheço Deus. A falta de oração me faz um homem ou uma mulher independente de Deus. Eu não obedeço a Deus. Quando eu oro a Deus, eu sei o Deus que eu tenho. Eu obedeço. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu tenho uma palavra para mim nessa noite. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só assim nós vamos vencer, irmãos. Só assim nós vamos conseguir. Algumas batalhas são difíceis, eu sei. Eu mesmo vivo batalhas que eu penso que não vou conseguir. Mas vou rompendo a cada dia no poder de Deus, na dependência de Deus. E nós pensamos que alguns adversários, algumas batalhas são difíceis demais para nós. Que eles são fortes. Mas não são, irmãos. Não são. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz, Jesus falando, me é dado todo o poder nos céus e na terra. Nós temos um Deus que tem todo o poder. E nós temos que confiar nesse Deus. Nós temos que nos aproximar desse Deus. E nós podemos trocar a nossa fraqueza pela força de Deus, pelo poder de Deus. É só nós entregarmos tudo ao Senhor, deixar tudo no Senhor. É na força do Senhor, não é na nossa força. Entregue as suas dificuldades, os seus problemas, e pare de lutar essa luta. Essa luta é do Senhor, e Ele tem todo o poder, nos céus e na terra. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz,
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Espera no Senhor. Esperar no Senhor é confiar. Esperar no Senhor é fortalecer. Confiar no Senhor é estar plenamente em suas mãos. Isso é confiar. É você ter força para entregar. Por isso o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos, entrega, deixa o Senhor agir. Ele tem todo o poder para te dar a vitória. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos numa batalha tão grande que nem força para entregar essa batalha para o Senhor nós temos. Entregue. Isso significa confiar nele plenamente, depender dele como fonte de ajuda, de graça, em tempos de necessidade. Porque as nossas lutas, irmãos, são necessidade que nós temos. E nós precisamos de entender que Ele tem todo o poder para nos livrar das nossas necessidades. Ele tem todo o poder para suprir as nossas necessidades. Ele tem todo o poder para nos ajudar a resolver as nossas necessidades. Ele tem todo o poder para nos dar a vitória. Entrega. Certa vez chegou diante de Jesus uma mulher com um vaso, um cântaro nos seus ombros. O que ela fez? Depositou aquele cântaro, aquele fardo, aquele peso aos pés de Jesus. Se você tem um peso, se você tem uma luta muito grande, deposite nos pés do Senhor nessa noite. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para te dar a vitória. Os que fortalecem, os que esperam, os que confiam, os que obedecem, têm dele as seguintes promessas aqui nesse versículo de Isaías 31. Primeiro, força divina para vivificá-los no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações. Segundo, a capacidade de elevar-se acima das dificuldades, assim como a águia que paira nas alturas. Crê, irmãos, navegue no Espírito, amém? Deixa o Espírito Santo te carregar, te conduzir, te dar direção, te levar. Deixa o Espírito Santo de Deus atuar. Saia da frente. Saia da frente. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer uma linda obra na nossa vida, irmãos. Creia. Somente deixe Ele agir. E terceiro, a capacidade de correr espiritualmente sem cansar e de caminhar firmemente para a frente sem desfalecer, quando tudo parece desmoronar. Quando tudo estiver perdido, você acha, mas Deus tem capacidade para te empurrar, para te levar, para te carregar nos braços. Deus promete que se o seu povo confiar, esperar, fortalecer nele, com paciência, Ele proverá todo o necessário ao seu sustento continuamente. O que você precisa nessa noite, irmão? Nós estamos começando o ano, aquele passado, aquelas derrotas do passado, não podem te parar. Aquilo foi uma batalha. Mas Deus vai te fazer andar. Você não vai se cansar. Você não vai parar. Você precisa acreditar. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de ter fé. Nós precisamos de ter caráter diante de Deus, sinceros diante de Deus. Ser sincero diante de Deus, ter caráter diante de Deus, é entregar, é confiar e deixar Ele agir. Saia da frente.
nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, irmãos. Quando nós confiamos, quando nós esperamos, quando nós temos fé, quando nós temos humildade, quando nós dependemos totalmente, quando nós dependemos 100% de Jesus, Ele nos fortalece. E a Bíblia diz, queridos, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Diga para você mesmo: tudo posso. Tudo posso. Se é o Senhor que te fortalece, que te dá força. Por isso o apóstolo Paulo diz lá para os filipenses, para os efésios, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque na força de Deus vocês podem todas as coisas. E ele repete aos filipenses, dizendo: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Num período que ele vivia escassez, num período que ele vivia dificuldade, num período que ele testemunhava de grandes prejuízos na sua vida, mas ele tinha lucro em Jesus Cristo, ele tinha o poder de Deus na vida dele, e ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Se você está vivendo uma grande batalha na sua vida, seja na área física, seja na área financeira, seja na área conjugal, familiar, seja na área espiritual, seja na igreja, nos ministérios, fortaleça no Senhor nessa noite. Ele é poderoso para te dar força, a direção, para te mostrar o caminho a seguir. Tenha fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Entregue tudo para o Senhor, irmãos. Fortaleça nele e vença as batalhas. Vença o adversário. Vença o mundo espiritual. Vença o mal no poder de Deus. Somente no poder de Deus nós vamos conseguir. Para terminar, Provérbios 21, 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus bem alto? É do Senhor, irmãos. Nós podemos nos preparar de todo jeito, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Se você está passando por uma batalha, gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa hora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar para que você tenha fé, para que você tenha entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Busque o conhecimento, não seja ignorante da palavra de Deus. Busque na prática a oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quer poder? É oração. E nós estamos falhando. Por isso nós temos sido derrotados, irmãos. Temos sido presas fáceis, temos abrido mão, da arma mais poderosa que nós temos, que é a oração. Feche teus olhos. Aleluia. Aleluia. Não abra mão dessa arma. Não abra mão do conhecimento da palavra. Não abra mão da fé.
Seja perseverante na fé. Não abra mão. Nós temos todo um ano pela frente, irmãos. Se Jesus não voltar antes, é claro, né? Mas nós temos todo um ano pela frente de batalhas. De batalhas. Mas a vitória vem do Senhor. Entrega as suas batalhas. Deixe o Senhor batalhar a sua batalha. Amém? Amém? Começa a orar. Entrega a Deus. Entrega ao Senhor. O Senhor está uma batalha na minha vida. Eu não consigo romper. Não desanime, irmãos. É só você confiar. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. E Ele é poderoso para nos dar vitória nas nossas batalhas. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus forte. O Deus todo-poderoso. O Deus soberano. Deus de guerra. E Ele é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Hoje é dia de vitória. Dia de vitória. Entregue as suas lutas, as suas batalhas ao Senhor. Abra mão. Deixe o Senhor guerrear a sua batalha. Entregue tudo para o Senhor nessa noite. Quando nós entregamos algo para o Senhor, quando nós devolvemos algo para o Senhor, ainda que seja uma batalha, é um ato de amor, de confiança ao Senhor Jesus. Então abra mão. Essa batalha não é sua. Devolva essa batalha para o Senhor. Faça essa batalha para o Senhor. Deixa Ele batalhar a sua batalha. E Deus vai te dar a vitória. Deixa Ele te conduzir nessa batalha. Hoje é noite de fortalecimento para nós continuarmos, para andarmos, para subirmos como águia, para irmos além daquilo que possamos imaginar, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Hoje é uma noite de vitória, de conquista. Quando eu entrego para o Senhor, eu estou conquistando. Essa batalha não é minha, papai. Essa batalha é do Senhor. Me dê força nessa noite, Pai, para me crer na vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Creia na vitória em nome de Jesus. Vamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu
aqui no nosso meio. Fortaleça, Pai. Nos prepara. Sejamos, Pai, homens cheios de fé, uma fé inabalável, uma fé perseverante, uma fé vitoriosa no Senhor, Pai. Nos dê sede e fome da Tua palavra, Pai. Não nos deixe na ignorância da Tua palavra, Pai. Sejamos conhecedores e praticantes da palavra do Senhor. Não nos deixe, Pai, ignorantes da palavra do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. E nos fortaleça na oração, Pai.
nos dê força para orarmos, Pai. Quantas vezes nós tentamos orar e nós fraquejamos, nós desanimamos, nós desistimos. Mas nessa noite nós te pedimos, Pai, nos fortaleça na oração. Se formos, Pai, homens cheios de fé, conhecedores da palavra, fortes na oração, nós vamos depender somente do Senhor e nós vamos alcançar a vitória no Senhor, Pai. Nos fortaleça na força do Senhor, no poder do Senhor, que sejamos ousados na presença do Senhor, Pai. Nos dê vitória, Pai, nas nossas batalhas, nós te pedimos nessa noite. Abençoa o teu povo, a tua igreja, esse povo que te ama, esse povo que te adora. Faça deste povo um povo vitorioso. Todos têm o entendimento de que eles podem todas as coisas naquele que te fortalece. Que eles sejam fortalecidos no Senhor nessa noite e que eles alcancem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nos dando a vitória nas nossas batalhas. Sejam vitoriosos na batalha de vocês. Sejam vitoriosos em nome de Jesus. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês, a família, a vida profissional, a vida econômica, financeira, a vida espiritual, a vida sentimental, a saúde física, emocional. Eu abençoo vocês. Eu profetizo: sejam fortes. Sejam fortes em Jesus Cristo de Nazaré. Sejam fortes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos retornando para o nosso lar nesta hora. Nos leve em paz, em segurança. Nos livra e nos guarde de todo o mal. Tenhamos, Pai, uma noite de sono reparador, de descanso, de sonhos proféticos. Nos dê um dia abençoado no dia de amanhã, um dia de alegria, um dia de paz, de livramentos, um dia de fé, um dia, ó Deus, de oração, um dia de conhecimento da palavra do Senhor. Nos dê, Pai, amanhã, ó Deus, um dia conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Nós te adoramos, Pai, nós te amamos e nós te agradecemos. Nos leva em paz e em segurança, e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Vão na paz do Senhor e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.